Só faltou Ismael. Mônica. A paz do Senhor, amém, irmãos? Ninguém mais preocupado, ansioso, ou com sede, ou com fome. Estão todo mundo saciado, não estão? Então, esse é um momento também único para o Ministério Casados no Senhor, onde teremos a honra de ter esse casal pela primeira vez, ministrando para nós. Vai ser um tipo de ministração diferente, vai ser ao vivo, né? Neste momento, este casal está lá em São Paulo e vai estar aqui no Congresso Casados no Senhor, através da tecnologia, e eu queria a atenção de todos vocês, para que não ficassem mais se movimentando, e juntos nós pudéssemos ser abastecidos com esta mensagem, que com certeza Deus já colocou no coração deste casal, amém? Nós gostaríamos de chamar o pastor Orlando e Lúcia, e eles vão estar orando por este casal que nós aprendemos a amar mesmo à distância. E que tem sido bênção no nosso país, uma referência de casal que cuida de famílias. E o Ministério Casados no Senhor tem esse objetivo, aqui na Igreja Congregacional Diamantina, de também ajudarmos o nosso amado pastor a cuidar de casamento e de famílias, amém? Pastor Orlando. Amém, meus queridos. Nós queremos agradecer ao pastor Jorge e sua esposa Márcia, que estará ministrando para nós. Desde já, pastor, a nossa gratidão pelo o carinho e também por poder fazer parte da história desta igreja. Para nós é uma honra muito grande e uma alegria, uma satisfação. E como pastor desta igreja eu quero lhe agradecer, tá bom, pela sua disponibilidade juntamente com sua esposa. Certamente a vossa senhoria vai se apresentar melhor para a igreja. Mas os irmãos estão felizes. Vamos dar um glória a Deus pela vida desse casal. Outra vez. Deus abençoe. Nós vamos orar por eles nesse momento. Vamos ficar de pé e depois manterão todo o tempo sentado. E depois a palavra estará com o pastor Jorge e a sua esposa, a irmã Márcia. Pai querido, eu quero te louvar, te adorar na beleza da tua santidade, te render graças por esses momentos tão agradáveis, tão abençoadores para as nossas vidas que o Senhor tem reservado para nós, para cada casal. Em especial, Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida do teu servo, pastor Jorge, e a sua esposa Márcia, que vão ministrar, que o Senhor se utilize dos mesmos para a glória do teu nome, que sejamos ricamente abençoados, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor cada dia os use por onde quer que o Senhor assim os leve. Nós queremos te agradecer por este vínculo de comunhão, mesmo à distância,
nós te adoramos e te dizemos obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. É com o senhor, pastor Jorge, Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Muita alegria de estar com vocês nesse congresso, no 9º congresso, né, com o tema restauração. Agradecer ao Ministério Casados no Senhor pelo convite, Alessandro e a Mônica, que gentilmente nos convidaram para estar com vocês. É uma grande alegria mesmo estar com vocês. Esse povo do Nordeste é um povo muito carinhoso, não é? Toda vez que a gente vai à Paraíba, a gente é recebido de uma forma tão carinhosa. Nosso grande abraço a todos vocês. A gente queria apresentar, né, a nossa família. Bom, somos casados há 42 anos, a gente tem 3 filhos, eles já são todos adultos. O mais velho é o Stefan Joe, e o segundo filho é o Theo Shode, e tem uma filha que é a caçula Melissa Yuko, e que é casada com o Jeremiah, ele é americano, e eles moram lá nos Estados Unidos, e tem um netinho lindo que chama Theodore. E aí é muito ruim agora na pandemia, a gente não poder vê-los, né? Mas logo a gente vai estar com eles. Mas ele tem 3 aninhos e a gente está com muitas saudades. Mas aí a gente vê que durante a nossa vida, a gente teve muitas bênçãos de Deus, todos eles são salvos, estão na igreja, e isso é a maior bênção que a gente tem, né? A nossa família servindo a Deus. Nós queremos falar um pouquinho sobre a Universidade da Família, né? Nós somos os fundadores da Universidade da Família, mas toda vez que a gente olha uma organização já mais estruturada, a gente sempre pensa, né? Como é que uma organização dessa se iniciou, né? Normalmente a gente imagina que atrás de uma grande organização tenha pessoas muito competentes, empreendedoras, inteligentes, não é? Mas eu queria compartilhar com vocês de que a Universidade da Família não nasceu de alguém muito inteligente, muito empreendedor. A Universidade da Família nasceu no coração de Deus, e nós queremos compartilhar um pouco como é que Deus deu origem a esse ministério, né? Para vocês que não nos conhecem muito bem, não é? Eu e a Márcia seríamos o casal mais improvável aqui na nossa cidade, né? E talvez até no país, para começar um ministério de família. Vamos dizer assim, a nossa experiência de vida nesse período não era a melhor experiência de vida, não é? Então, eu vou compartilhar um pouquinho essa origem. No final de 1991, a gente viveu uma crise econômica muito profunda, e era uma crise que já durava mais de 5 anos, né, com hiperinflação, né? Ninguém lembra, talvez, que nesse período a inflação chegou a 3.000%, né, por ano, e a gente vivia, e como empresário, a gente sofria as consequências de um período tão longo e tão profundo de crise econômica. Eu era, nesse período, eu era diretor industrial de uma grande empresa aqui em Pompeia, né? No entanto, do lado espiritual, eu estava muito bem. Eu lembro que esse é um período que eu lembro com muito carinho, né? Havia algo muito especial nesse período. Eu estava muito bem, estava lendo um livro no final deste ano, de Jaime Kemp, que falava sobre as bem-aventuranças, né? E ele tratava de todas as bem-aventuranças, mas uma que realmente me chamou a atenção foi Mateus 5,5, que diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E esse livro me influenciou demais, não é? Porque era um livro muito simples, um livretinho, mas uma história que estava dentro desse livro, que tratava sobre bem-aventurados os mansos, falava sobre mansidão, falava sobre a história de um missionário holandês, né? Stenzi, que era o nome que deram para ele lá, para ele no campo missionário, né? E ele vivia um momento muito difícil também, muita crise no ministério, e um dia ele teve uma experiência com Deus, e ele tomou uma decisão
de abrir mão de tudo aquilo que ele estava fazendo para colocar isso diante de Deus. É uma história muito longa, naturalmente, só essa história daria uma mensagem toda, né? Mas eu vou fazer de uma forma muito resumida. E essa história desse missionário me impactou profundamente a minha vida, e eu, movido por essa influência, eu fiz uma oração muito semelhante à que esse missionário fez, e de ser manso nas mãos de Deus, não é? E esse missionário abriu mão de tudo que ele tinha, que achava que tinha de direito, né, de relevância, e eu decidi fazer isso da mesma forma, não é? E coloquei numa lista as coisas mais importantes que eu tinha, que eu fazia. E nessa ocasião, como eu já disse, eu era diretor industrial, né, de uma empresa grande, tinha um salário muito bom, né, tinha prestígio, tinha um monte de coisa, benefícios e tudo mais, né? Mas eu fiz uma oração abrindo a mão, no sentido de dizer: Deus, aqui estão as coisas que eu tenho, as coisas que eu faço, não é? E abrir mão não significa jogar fora, nem entregar e falar, não, eu não quero mais nada disso. Abrir a mão é dar a Deus o direito de Deus tirar aquilo que ele deseja tirar, não é? Ou se Deus deseja manter, ou às vezes Deus possa até acrescentar outras coisas. Abrir mão é dar a Deus o direito de fazer esses movimentos, né? E eu fiz essa oração, abri mão da minha função de diretor industrial, que me dava muito prestígio, né? Um salário, os benefícios, havia uma série de coisas que realmente era muito bom. Mas depois que eu fiz essa oração, 2 meses depois, aconteceu um fato interessante, porque eu fui demitido do cargo de diretor industrial. Como disse, foi uma história muito dolorosa, porque, na realidade, quem me demitiu foi o meu pai, e o endosso dos meus irmãos. Isso foi uma coisa muito, muito difícil para mim, né? Machucou demais. Eu lembro que as feridas foram tão profundas que eu chorava. Por 2 anos eu ainda lembrava desse fato e chorava, né? Porque aquilo realmente tinha ido bem profundo na minha alma, né? No meu coração. E depois que eu fui demitido, eu esperei por algum tempo, alguns meses, para a poeira dar a baixada, né? Para a gente se recompor de um choque tão grande que aconteceu. E nesse período, depois que a poeira já tinha baixado, eu e a Márcia decidimos ir aos Estados Unidos participar de um evento, né, de casais lá em Denver, né, de um ministério chamado Ministério Nova Shalom. Nós fomos lá com o objetivo de descansar, né, porque aquela pressão, aquele choque emocional foi tão violento na nossa vida que a gente queria descansar. Eu queria sair daqui porque eu sentia que estava faltando ar para a gente respirar aqui, não é? Então fomos lá para Denver, nos Estados Unidos, e foi muito interessante porque o pessoal nos acolheu com tanto carinho, né? Foi um tempo de refrigério, um tempo que Deus nos preparou realmente depois de um trauma tão grande que a gente tinha passado, né? E participamos do evento, a gente estava maravilhado com tudo que a gente via, dos testemunhos que a gente ouvia. E aí eu marquei um encontro com os fundadores desse Ministério Nova Shalom, e foi no dia seguinte ao evento, naturalmente, porque durante o evento é impossível, né? E aí nós tivemos a primeira conversa, né? No café da manhã, e depois de 2 horas de conversa, surgiu um convite assim, que nós não estávamos esperando nem procurando. Eles nos perguntaram se a gente poderia assumir a liderança nacional do ministério aqui no Brasil. Aqui no Brasil ainda existia muito pouca coisa acontecendo, né? Mas então, isso foi em maio de 1992. Quando fiz a oração de abrir mão de direitos, Deus tirou, né, esses direitos, a minha posição de diretor industrial, e nós fomos aos Estados Unidos, de lá nós voltamos como diretores nacionais desse ministério aqui no Brasil. Deus tinha planos. Quando eu falo isso, eu falo, bom, nós não fomos escolhidos porque nós tínhamos o melhor currículo, né, o melhor perfil. Pelo contrário, daqui a pouco a gente compartilha um pouco sobre a nossa história, né? E assim, então, é que nasceu a Universidade da Família. Eu falo que a Universidade da Família nasceu
no coração de Deus mesmo, né? Porque não seria por nós, né? Que poderia surgir um ministério, né? Que prosperou muito nesses anos todos aqui no Brasil, né? Hoje a gente fala que tivemos até agora mais de 2 milhões de pessoas matriculadas, né? Em alguns dos nossos cursos no Brasil desde a nossa fundação, que é um número bastante expressivo, vamos dizer assim, para tratar de Ministério de Família, né? A Márcia continua. Então, a gente queria contar como foi esses humildes começos e como que a gente fez com esse cargo de expandir o ministério no Brasil, se a gente não tinha nenhuma experiência, a gente não tinha os contatos. Mas sem, sem nenhuma, sem nenhum preparo, mas nós tivemos a nossa igreja como grande apoiadora, então resolvemos treinar líderes. Então, são aquelas pessoas que podem ensinar os pequenos grupos. Então, a gente começou a treinar em casa, tiramos todos os móveis da sala e resolvemos convidar casais que quisessem trabalhar com família, e aí começamos. Era tudo muito simples, muito humilde, porque nós estávamos aprendendo, e é uma época muito legal, que a gente estava muito dependente do Senhor, porque a gente nunca tinha feito treinamento. Mas quando começamos, nós sentimos muito amor da nossa igreja, que faziam as refeições e faziam... nós hospedávamos os casais na nossa casa e dávamos no nosso quarto. A gente dormia lá no escritório, lá no chão com as crianças. Era tudo muito... Para as crianças era tudo uma aventura, mas foi um aprendizado muito grande de como ministrar, de como depender de Deus. E aí a gente foi fazendo nossos treinamentos, e porque em outras cidades começaram a pedir ajuda, e a gente foi então crescendo. Mas sempre quando a gente ia nesses treinamentos, tinha uma coisa que era coisa assim do meu coração, de fazer as coisas com maior capricho, com excelência.
Mas não era assim gastar dinheiro nem nada, mas fazer com amor, fazer assim, simples, mas bem caprichado. Então, a gente levava uma mala e tinha pano para limpar, tinha, como se diz, faixas para a gente colocar bem-vindos, colocávamos as cadeiras em formato circular, daí tudo a gente pensava em deixar bem aconchegante, em deixar bem, como se diz, gostoso de estar, assim, juntamente com os casais. A decoração, a limpeza e também a pontualidade, a seriedade e fazer as coisas com capricho é realmente assim, estar honrando as pessoas que vinham receber a palavra. Então, o que nós poderíamos fazer? Preparar bem, por exemplo, o som, a gente não ficava alô, alô, quando todo mundo já estava lá, né? Então, com antecedência, estar deixando tudo pronto. Então, a gente fazia as coisas com muita simplicidade, mas com muito amor. Então, a gente, como é que as pessoas começaram a gostar dos treinamentos, principalmente as mulheres que gostam dos detalhes, né? Uma florzinha aqui, um vasinho ali. Então, eu acho que a gente tem que pensar, toda vez que a gente vai fazer uma coisa para Deus, fazer com excelência, fazer o máximo de capricho que a gente pode. Então, essa coisa acompanha todo o nosso tempo e a gente pode dizer o seguinte: no nosso lar, né? Isso é ministério, mas no nosso lar, como deixar o nosso lar mais acolhedor, mais gostoso de estar, de conviver, né? Então, é sempre com amabilidade, com acolhimento, não julgando, não brigando, né? E a gente sabe que existem crises, né, em casa, mas sempre fazer as coisas em casa ou no trabalho, como se fosse fazer para o Senhor, como se fosse fazer para Deus. Então, para Deus, o melhor, o mais caprichado, o máximo que você pode fazer. Então, isso é um DNA nosso da Universidade da Família. Então, você fazer as coisas com amor, com humildade, simplicidade, mas com excelência, com capricho. Porque para o Senhor, a gente tem que dar o máximo. Deixa eu começar contando uma história, né? Eu gosto de contar histórias práticas, né? Nós não somos pregadores, né? Então a gente conta experiências, não é? Eu vou contar uma dessas que eu acho que é importante. Eu estava ouvindo um pouco as conversas que aconteceram antes dessa minha palestra, não é? E falando sobre depressão. Depois que a nossa terceira filha nasceu, a Márcia ficou emocionalmente muito instável, né? Às vezes eu chegava em casa, né, e encontrava ela chorando, né, e isso começou a acontecer com mais frequência. E eu sempre achava que era coisa de mulher, né? Mulher que assim é sensível, às vezes chora, né? Ou às vezes é frescura mesmo, né? Mas é nesse sentido, né? Mas um dia, quando eu voltei para casa, eu vi a Márcia esmurrando a parede. E quando eu vi essa cena, eu fiquei muito preocupado, né? Falei, agora acho que não é mais frescura, não. Agora estou com um problema aqui em casa, né? E foi nesse momento que nós fomos procurar ajuda da igreja, dos pastores, mas de fato eles não sabiam o que fazer, o que orientar, porque era uma coisa assim que não era comum acontecer naquele tempo, né? Então, dentro desse processo, a busca de ajuda, nos sugeriram fazer uma consulta com um psicólogo cristão lá em São Paulo. Nós moramos em Pompeia, 500 quilômetros de São Paulo, né? E então nós marcamos lá, encontramos um psicólogo recomendado e cristão, e aí então nós fomos lá, marcamos a consulta, e nós fomos a São Paulo. E quando eu cheguei lá, eu falei para o psicólogo, olha, essa é a Márcia que eu falei, que ela está com esses problemas e tudo. E eu ia saindo da sala, não é? E aí ele falou, vem cá, fica você aqui também.
Eu falei, doutor, mas não sou eu que estou com problema. Não, fica aí, senta aí e vamos conversar, né? E assim, então, eu sentei e começamos a entender um pouco. Foi bem interessante entender um pouco a questão do lado da psicologia, né? E nós fizemos 10 sessões. Toda semana eu saía de Pompeia, ia para São Paulo, né? Gastava praticamente 2 dias, né? Um dia para ir, outro dia para voltar. Então nós fizemos 10 sessões e ao final das 10 consultas que nós fizemos, né? Assim ele fez deu o diagnóstico final dele. Ele disse assim: olha, vocês não têm quase nada em comum, né? A única coisa que vocês têm em comum é Deus, nada mais, né? E aqui fica uma mensagem muito importante, porque em crises, não é? Muitas vezes a gente vai chegar num ponto de que parece que nada funciona. Mas aqui a nossa experiência mostrou que se só tinha Deus, só Deus era a coisa comum para nós, Deus foi suficiente, né? Nesse período ainda não éramos líderes do ministério, né? Mas Deus foi suficiente para sustentar o nosso casamento nesse período muito complicado, né? Nós estamos falando de um período que a depressão, por 35 anos atrás, a depressão não era uma doença conhecida como é conhecida nos dias de hoje, né? Então ninguém sabia tratar, a igreja não sabia o que era isso, né? E muitas vezes tratava isso como se fosse um problema espiritual, né? E isso ia causando muitos danos, né? Para a vida de quem sofria desse problema. A Márcia tinha depressão, né, pós-parto, iniciou-se a depressão após o 3º parto, né? E hoje a medicina evoluiu muito, né? Mas depressão hoje se tornou uma das doenças muito importantes. Então aqui eu assim, acho que uma mensagem importante para a gente não perder é: ok, existe depressão, é uma doença, se é uma doença, tem que ser tratado como uma doença, não é? E outra coisa, na relação conjugal, não é? Que quando você lida com uma pessoa depressiva, não tem lógica, não é? A gente trata com uma pessoa onde não tem lógica. Eu perguntar para a Márcia o que está faltando, tem tudo aqui, não é? Eu até me considerava um baita maridão, né? Mas não estava certo e tudo era ruim, e ela me acusava, né? A gente não sabia lidar com isso, né? Mas o que efetivamente foi importante é que Deus sustentou num momento muito escuro da vida da gente. Deu vontade, muitas vezes, de a gente desistir de tudo, mas Deus foi suficiente, e Deus é suficiente para a sua vida também. Nos momentos, fique firme aí, né? E deixe Deus agir, porque em qualquer momento, né, Deus irá fazer um milagre. E o Deus fez um milagre tão impressionante, né, que no meio de um conflito tão grande, Deus nos chamou para ser líderes nacionais de um ministério, né? E isso às vezes são as coisas que a gente não entende de Deus, né? Mas isso quer acontecer com a nossa vida. Então a única coisa então que segurou o nosso casamento foi a aliança, porque sabíamos que a gente, como cristão, não tínhamos essa escolha de nos separar, porque nós sabíamos do conceito da aliança, que a aliança é uma tripla coisa entre Deus, o marido e a esposa. Então, o que é que a gente, se a gente não pode ter essa opção como cristão de quebrar a aliança com Deus e com o esposo, então o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar em nossas diferenças, fazer com que isso se torne complementar, né? E realmente Deus tem nos sustentado durante esses 42 anos de casamento, e é um milagre, porque nós somos praticamente incompatíveis. A gente não combina em muitas coisas. Mas o ponto em comum que a gente concorda é que Deus tem que ser o centro de nossa vida. E isso bastou, porque Ele foi transformando. E a gente teve que fazer
trabalhar, um trabalho nas minhas emoções e em tristezas, em coisas assim que a gente tinha decepções, que a gente pensava que ia acontecer isso, não acontecia, ficava com raiva, ficava insatisfeita. Aí, então, tem muitos episódios que me deixavam muito triste, porque todo mundo sabe que o oriental, o descendente de japonês, asiático, eles não são muito expressivos. Mas eu fui criada numa família muito carinhosa, porque a minha mãe já era brasileira, meu pai sim, japonês, mas na família do Jorge era muito racional, muito prático, muito depressa, né? E aí eu tinha, assim, muita necessidade de estar junto, trabalhava muito, então não tinha muito tempo e tal. Aí uma vez eu falei assim, vou ligar para ele. Aí eu liguei para ele, por que você está me ligando? Eu estou ocupado, tchau. Aí eu desliguei, chorei, falei, ele não me ama, ele não me quer. Mas era questão de adaptar a expressão de amor, como que a gente gostaria de ser tratado. Então, aí eu comecei a ver que eu tinha coisas que eu fazia melhor, que ele fazia outras coisas melhor. Então, a gente tinha que fazer o seguinte, os meus dons, meus talentos, tinham que completar o que faltava nele. Então, e ele tem super qualidades em que eu não tenho. Então, juntos, a gente complementa. Então, e essas coisas boas que nós dois temos, cria-se uma sinergia. Ou seja, uma coisa maior do que a gente separado. Então, a gente resolveu que nós temos as nossas singularidades, nós somos especiais cada um, mas isso num casamento tem que ser combinado. Até a gente chegar nesse ponto, muitas vezes eu queria chutar o pau da barraca e ir embora, né? Mas eu falei, Senhor, eu não posso quebrar a minha aliança. Então, gente, a gente tem que lutar todos os dias, porque, por exemplo, para a gente preparar o que a gente ia falar agora, a gente não. Ele queria fazer de um jeito, queria fazer de outro, né? Mas a gente, a orarmos, eu pedi ao Senhor que me desse a inspiração e que eu falasse as coisas que era necessário, que a gente fosse tipo o microfone de Deus, um canal do Senhor. Então, com certeza, alguma coisa que a gente está falando das nossas dificuldades, vai tocar, vai falar em seu coração, e o Espírito Santo vai estar ensinando, ministrando, restaurando. E a gente sabe que o casamento é dia a dia, não é fazer um curso, fazer um encontro, não, é todo dia você está perdoando, está trabalhando o seu relacionamento. Ele sempre, para mim, ele sempre é o mais importante. E para ele, eu sou a mais importante. Se a gente pensar nesse sentido de fazer o outro feliz, fazer a outra pessoa que está conosco, os filhos, e a gente está aqui para servir, então as coisas começam a funcionar. No começo é difícil, porque a gente é orgulhoso, não quer torcer, não quer, como se fala, fazer do jeito dele, mas a gente tem que colocar certas regras. Se você está em conflito, ore, ouve de Deus, Ele vai falar no seu coração. Quero compartilhar com vocês um dos aprendizados ao longo da vida, que fala a respeito de pecados repetitivos, né? Acho que todo ser humano, todo mundo vai deparar com uma dificuldade dessa, né? Não é porque a gente não quer cometer um erro, um pecado, né? Mas o fato é que, por mais que a gente tente, muitas vezes a gente tenta e cai, se arrepende, chora e depois de um certo tempo cai novamente, não é? Eu creio que quase todo mundo tem que enfrentar situações como essa de pecados repetitivos, né?
Aí tem relacionado a vícios, a pornografia, e é um monte de coisa, né? Comida e coisas desse tipo, né? Sabe que a gente não tem muita dificuldade para ir a Deus, né? Contar os nossos segredos, né? Quando a gente chega e comete um pecado, a gente fica todo arrependido, né? E a gente vai diante de Deus e a gente conhece aquela palavra de 1 João 1,9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? Então a gente se apropria assim, desse versículo, dessa verdade, né? E a gente confessa os nossos pecados a Deus, e Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A gente tem a convicção, não é, de que Deus perdoa os nossos pecados. Mas aprendi que quando a gente lida com pecados repetitivos, aquele que a gente fica frustrado porque erra uma vez, depois de um tempo erra outra vez, né? Então, eu acho que tem um conceito que a gente tem que aprender, que está alicerçado no versículo de Tiago 5,16, que diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago está dizendo que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para serdes curados. A questão da repetição do pecado repetitivo, não é? A gente precisa ser curado desse problema, não é? Então, se a gente tem coragem para pecar, então a gente também tem que ter coragem para confessar os nossos pecados às outras pessoas, seja para o cônjuge, seja para o pastor, seja para o amigo, para os pais, seja quem for, não é? Então, eu tive que lidar com um fato semelhante a esse, não é? E eu tomei uma decisão de homem, né? Falei, eu vou ser homem agora, né? Toda vez que eu pecar, alguém vai saber desse meu pecado. Né? E o mais interessante é que a gente não tem medo de chegar a Deus, né? E pedir perdão, e Deus nos perdoa, mas quando é um pecado repetitivo, né? Então há uma decisão adicional, né? A gente tem que ter a coragem de dizer o que você fez, né? E confessar isso, né, para alguém, para alguma pessoa, né? Diante de Deus parece que a gente não tem tanto medo, né? Mas diante dos homens dá um temor danado, né? Depois que eu fiz essa decisão, eu falei, cada vez que eu fizer um negócio, qualquer coisa desse tipo, eu vou confessar para alguém. Olha, eu nunca mais pequei, eu nunca mais repeti, porque dava toda vez que a gente estava diante de uma opção de fazer ou não, não é? Eu lembrava de que eu teria que depois confessar esse pecado para alguém, e isso me dava um temor muito grande, não é? Fazia com que eu ficasse muito, muito preocupado, na realidade. Então, assim, e a palavra clara fala sobre isso, né? Se confessar os pecados uns aos outros para serem curados. Os problemas de pecados repetitivos, né, daqueles que você repete, não é? A gente tem que confessar uns aos outros, porque essa é a forma de proteção, né? Deus não está aí para punir nem ninguém, mas era uma forma de proteção. Portanto, se nós temos esse tipo de problema, né, seja qual for, né, que é repetitivo, que a gente se arrepende, já arrependeu dezenas de vezes, então, toma essa decisão, tem que ser corajoso, tem que ser homem, tem que ser mulher, não é? Tem que ter essa convicção de que aquele pecado cometido, né, aquele erro cometido, ele será compartilhado com alguém, né? E aí, nessa hora, você fica com uma vergonha muito grande, né? E aí você deixa de cometer esse pecado, porque é muito difícil, não é, a gente confessar isso diante dos homens, né? É necessário confessar diante de Deus, mas para romper, né, o ciclo do pecado repetitivo, a sugestão é confessar aos homens. Uma das coisas que eu me preocupo é esse termo que muita gente até arrepia, assim, fala sobre a submissão da mulher, né? Então, com as mulheres galgando os postos mais altos da profissionalização, então começa a aparecer
tipo de um empoderamento, surgindo a posição da mulher, tal. Não estou falando que a gente não deva ter cargos altos, porém, a palavra submissão, ela não é uma maneira pejorativa, porque ela é bíblica. E se a gente cortar a palavra submissão no meio, sub quer dizer debaixo de, e a missão é uma missão. Então, ser submissa é estar debaixo de uma missão. E que missão é essa? A que Deus estiver preparando, que já preparou para você. Então, não é ser inferior ao seu marido, não ser capacho, não é escravo, ou só fazer o que ele quer. Não é isso que eu estou fazendo. É que a esposa, com seus dons e talentos, pode complementar a missão do marido. No conceito de ser auxiliadora, né? E somos diferentes um do outro, mas juntos nós podemos ganhar força. Então, a gente sempre tem que focar na missão. E eu creio que Deus tem dado uma missão especial para cada família. Então, o marido, como líder da casa, como sendo uma posição, ele não é superior, mas é um posicionamento que Deus colocou para não dar confusão dentro da sua casa. Então, a gente tem que ver juntos qual que é a missão, o que nós podemos fazer para completar. Então, olha, se o marido for autossuficiente e não quiser a ajuda da esposa, ele tem que estar olhando que o casal é feito para se complementar e para ter forças juntos. E a missão que Deus te colocou é uma coisa que tem que ser feita com os dois. Quando você casa, você é um só. Então, o que é que a gente pode fazer com essa nova missão que Deus está dando para nós dois, né? Então, é uma coisa tão valiosa a cooperação da esposa, que de maneira nenhuma a gente é inferior. Mas a gente não pode pensar de ser uma competição. Aí dá confusão. Mas é uma complementação. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente tem razão e a gente quer bater o pé. Eu sou teimosa também. Eu falo, não, é assim, né? Mas por uma questão de posicionamento, a gente fala, o que eu estou afirmando é estar sendo colaboradora com a missão? Então, não é? Então eu tenho que mudar para ser aquela pessoa que vai cumprir o papel de auxiliadora. Então, gente, é uma coisa que você tem que entender. Eu não sou inferior ao Jorge, tem minhas qualidades, mas ele também tem que entender que reconhecer as coisas boas que eu tenho. Então, essa interação é que a gente tem que treinar, a gente tem que estar sempre em foco. Eu não vou competir com ele em termos de liderança, ele é líder, eu não sou. Mas todas as vezes que eu me coloquei a liderar, não deu certo. Então, os papéis têm que ser bem definidos. E não há definição sem acordo. Então, a gente realmente precisa sempre pensar que estar debaixo de uma mesma missão é o lugar melhor para a gente conseguir estar em equilíbrio, marido e mulher. Bom, estamos chegando ao fim da nossa palestra, mas quero fazer um fechamento aqui. Eu aprendi com o pastor Kikuchi. O pastor Kikuchi foi um pastor aqui que esteve aqui na região de Pompeia, e aprendi com ele alguma coisa muito preciosa. Ele dizia que sucesso da vida de uma pessoa, ela precisa ser vista sobre a ótica de 3 gerações. Ele fala sucesso verdadeiro é o sucesso, é o seu sucesso, é o sucesso dos seus filhos e o sucesso dos seus netos, né? A Bíblia está bem
tem muitos versículos que falam a respeito do filho e filho dos filhos, na realidade, não é? Então, eu queria trazer essa perspectiva de que, na realidade, o nosso sucesso familiar, ela tem que chegar até os nossos netos. Esse é um objetivo, a gente tem que olhar. Quando a gente olha com essa distância, eu acho que a gente tem muito mais chance de preparar e trabalhar. Então, sucesso pleno é o seu sucesso, é o sucesso dos seus filhos, é o sucesso dos seus netos. E nós somos colaboradores para que esse sucesso aconteça de fato, não é? Isso é muito importante. Nós somos uma nação muito jovem e esse senso geracional para nós é muito fraco, não é? E nós temos que trazer cada vez mais esse senso de família e senso geracional, que vai de você aos seus filhos e vai aos seus netos, né? Eu sei que muitas pessoas vêm de lares. Hoje o Brasil vive o Brasil e o mundo vive uma relação familiar muito complicada, né? A gente vê muito insucesso, né? No meio das famílias. É bem possível que entre vocês, né? Tenham pessoas que venham de situações diferentes, difíceis, não é? De até fracasso. Mas eu queria dizer que uma das coisas que eu mais eu gosto no Evangelho é que o Evangelho ele traz essa perspectiva de futuro, de dizer daqui para frente, né? O arrependimento é ok, olhar pelas coisas erradas que nós fizemos, falando, não, isso não podemos mais fazer, mas olhar com essa esperança e mudar a direção do seu futuro, né? Para você olhar com esperança o futuro. Eu gosto do Evangelho porque ele permite, é inclusivo para todas as pessoas, não importa a situação que você está hoje, não importa, não é? Mas a partir de hoje a gente começar a reconstruir, né, uma nova história, uma nova direção. E Deus tem chamado a cada um de nós, né, a cada um de vocês para o desenvolvimento da família não foi boa até a sua geração, que comece com você. Se foi boa nas gerações anteriores, amém, vamos continuar a perseverar para que as nossas famílias sejam boas famílias, sejam famílias de sucesso, tenham sucesso pleno. Não é? Essa é uma das coisas maravilhosas que eu vejo no Evangelho. Não é? Eu queria deixar essa palavra, perseverança, vamos continuar, não desista, não é? E nós falamos a respeito que Deus é suficiente. Não é? Então, eu queria com essas palavras terminar a minha conversa. Espero que vocês tenham recebido um pouco dessa nossa mensagem e que isso possa ajudar você a refletir um pouco daqui para frente, né? Como vamos construir a vida daqui para frente. Eu quero dar um abraço a todos vocês. Eu estou vendo agora pela tela aqui alguns sócios, né? Todo mundo de máscara. Então a gente vê mais ou menos, né? Vê a testa, nem o óculos. Mas muito bom estar com vocês. Deus abençoe, não é? E que vocês tenham um evento maravilhoso, né? Que vocês possam realmente alcançar todos os objetivos que vocês estão buscando nesses dias. Um abraço a todos, viu? Deus abençoe. Queremos aqui do Nordeste, aqui de Campina Grande, da Paraíba. Quando eu vou contar de 1 até 2, aí a gente vai dar um abraço bem grande em vocês, tá bom? 1, 2. Amém, um prazer enorme estar com vocês, um abraço aí, logo a gente está aí conhecendo a fundação, né, da UDF, e vai ser um momento muito agradável estar juntos, e isso não só vai a Alessandra e Mônica, vai toda a igreja que faz parte do Ministério Casado no Senhor, amém? Amém. Deus abençoe. Tchau. Amém, irmãos? Esse casal tem sido referência para a gente aqui no Ministério de Famílias, tem nos apoiado, tem nos ajudado com a UDF. E agora eu queria convidar a Kalina para fazer um louvor. E antes de a gente ir para o último momento de restauração, a gente vai escutar também um depoimento de uma pessoa referência em família que deixou uma mensagem para o Ministério Casado no Senhor aqui em Campina Grande, na Paraíba, tá bom? Kalina. Certo. Pessoal, quem gostou do lanche? Aí dá certo. Quem gostou do picolé? No ano que vem eu vou caprichar nos sabores, que eu botei uva, graviola, né? Tem uns com cobertura, mas eu vou caprichar, tá bom? Cadê a alegria de Uruçu? Aê! Cadê a alegria de Mogeiro?
Calina. Depois eu falo dos outros, viu? Lagoa de Jucá. Aí Campina Grande pediu revanche. Campina Grande. João Pessoa. Alcantinho, Mongeiro, Campina Grande. Senhor, de eu viver algo novo no meu casamento, na minha vida. E eu já profetizo aqui em alguns casais que nós vamos participar da cerimônia de casamento desses casais que estão aqui. Amém? Eu posso ir, a gente não é casado, né? Claro que eu não vou falar quem é, né, minha gente? A gente já tem um relacionamento há muito tempo, já tem filhos. Eu disse, você está no lugar certo, porque você vai sair daqui no fogo e vai querer ir lá no cartório, né, Kenny? Kenny não está aqui, não. Kenny está em outro momento por aí trabalhando. Igual Kenny e Vanessa, né? E tomar essa iniciativa e as bênçãos do Senhor estão sobre eles. E eles hoje é um braço forte aqui na nossa igreja. Deus quer fazer isso com você, minha gente. Então, obedeça ao Senhor, agradeça a Ele por esse momento aqui. Vamos adorar o Senhor. E depois de Calina, nós vamos ter a honra também de mais uma referência, como o Alessandro falou aqui no nosso país, sobre família, de estar trazendo para nós uma palavra vinda de Deus também. Amém? FM entra uma voz AM, uma voz FM, uma voz AM para equilibrar, né? Mas, irmãos, em nome do Ministério Casados no Senhor, nós somos muito gratos. Luz, para ficar mais... É porque vocês estão aqui fazendo a conexão. E eu queria agradecer a atenção de vocês, a disponibilidade de vocês. E quando a gente vai ter esse último momento agora, para a gente voltar para lá e encerrar, aquela pessoa que tiver alguma dificuldade de locomoção daqui para lá, a gente pode parar o carro aí e levar, tá bom? Que vai ser o nosso último momento. Tem uma frase que eu estou usando muito e eu queria repetir com vocês aqui nesta noite, porque vocês ouviram muito, escutaram muito, e o mais importante, depois que vocês ainda vão ouvir mais um momento aqui, é que a gente consiga colocar em prática. E para a gente colocar em prática, a gente precisa disso. Diga assim, só os humildes estão com os corações abertos para ouvir. Vamos repetir? Só os humildes estão com os corações abertos para ouvir. Eu sei aqui que tem pessoas aqui que têm muitos anos de casamento, eu sei pessoas aqui que são muito experientes, eu sei pessoas aqui que têm uma baita teologia, têm um baita conhecimento, mas se você for humilde para passar esses momentos ouvindo de Deus, você não só vai ter o seu casamento restaurado, mas você vai ter sua família restaurada, você vai ter a sociedade restaurada, e isso é para a glória do Senhor, amém? Tá tudo ok? Podemos? Irmãos, a gente tem um relacionamento muito bom com algumas referências aqui no Brasil, que ministra para a família. Um é a Universidade da Família, a gente recebeu o presidente da Universidade da Família, e também com o nosso amado pastor Josué Gonçalves. A gente falou com ele está mandando uma mensagem para esta igreja e uma mensagem para o Ministério Casados no Senhor, no 9º Congresso Casados no Senhor, amém? Vamos ouvir? Vamos orar antes por ele? Paz, amados, aqui é o pastor Josué Gonçalves. Vamos orar por ele, amém? Bota a imagem. Vou fazer uma oração, amém, irmãos? Curva sua cabeça. É um momento também espiritual e tudo que a gente vai fazer, a gente dá muito ênfase à palavra, à ministração com o seu coração, amém? Pai, graças te damos por mais esse momento. Queremos te apresentar a vida do teu filho, que fez essa mensagem para o 9º Congresso Casados do Senhor. Aqui eu te apresento, Senhor, cada casal que fez a sua inscrição, que está aqui ontem e hoje conosco. Pai, continua restaurando aquilo que precisa ser restaurado nas nossas vidas. Que possamos ter um caráter, Senhor, cristão, que possamos ter atitudes cristãs, que possamos ser melhores amigos, melhores servos, melhores homens, possamos fazer a diferença, ser um homem relevante, uma família relevante para a sociedade. Por isso eu sou grato por esse trabalho, Senhor, que o pastor Josué tem desenvolvido aqui no Brasil. Muito obrigado, Senhor, por também ele estar, Senhor, nos abençoando neste congresso. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Do 9º Congresso Casados no Senhor, restauração, que é o tema do nosso congresso.
esse congresso que é promovido pela Igreja Congregacional Diamantina, liderada e pastoreada pelo pastor José Orlando e sua esposa Lúcia. E eu quero também agradecer o convite que me foi feito através dos líderes Enes e Andréia. Deus abençoe a todos vocês. E para mim está sendo uma honra, uma alegria estar participando e poder trazer uma palavra de Deus para o coração de todos vocês. Eu quero falar com vocês sobre um erro que os casais não podem cometer. Se você evitar de cometer este erro, certamente você vai estar mantendo a saúde do seu casamento. Eu sempre digo aos casais, não basta estar casado, é preciso estar casado e feliz. E para que você viva o que Deus planejou para você viver dentro do casamento, você precisa evitar cometer este erro. A palavra do Senhor diz assim, essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Efésios capítulo 4, verso 25, eu estou lendo na Bíblia a mensagem. Este erro você não pode cometer como um casal. Viver uma vida de faz de conta. Viver uma vida de faz de conta. A verdade é o ingrediente secreto de todo bom casamento. A verdade é o ingrediente secreto de todo bom casamento. A verdade é o único modo de criar amor duradouro, segurança e paixão. Vou repetir. A verdade é o único modo de criar amor duradouro, segurança e paixão. A verdade deve ser um valor inegociável no casamento. E quando eu falo em verdade, eu estou falando em transparência. Você sabia que a base de sustentação do relacionamento conjugal é a confiança. E a base da confiança é a verdade. E a verdade tem a ver com integridade. Olha o que a Bíblia diz. Chega de fingimento. Viver uma vida de faz de contas é viver escondido atrás de uma máscara. E isso vai dar problema lá na frente. Até porque ninguém consegue enganar por muito tempo. Ninguém consegue enganar por muito tempo. Como muitos estão vivendo, escondendo os seus verdadeiros sentimentos. Escondendo os seus verdadeiros sentimentos. Todos os dias estas pessoas colocam uma máscara de cara feliz. Elas saem de casa, vão para o trabalho, na igreja assim, Por trás desta máscara existe um coração sangrando, existe uma alma chorando. Como muitos estão vivendo? Enterrando suas necessidades. Como muitos estão vivendo? Guardando ressentimentos. Como muitos estão vivendo? Negando o que sabe. Eu digo, estas pessoas muitas vezes estão comendo migalhas e tentando parecer saciadas, ou ele saciado. Até quando você vai suportar isso? Até quando você vai sustentar uma vida vivida de fachada? Você já ouviu isso? De repente, aquele casal que parecia ser modelo de casamento, aquele casal que parecia ser perfeito na sua relação conjugal, saíam de casa juntos, entravam na igreja de mãos dadas, andavam no shopping center de mãos dadas. De repente, você ouve falar
que eles se separaram. Sabe quem está se divorciando? Ah, não acredito, não acredito. Sabe quem está se separando? Ah, não acredito. Parece que eles viviam tão bem, parece que eles davam tão certo. Escute, era fachada. Era uma vida de faz de conta que está tudo bem, faz de conta que está tudo certo. Olha o que a Bíblia diz em 1 de João, capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que significa andar na luz? Significa trabalhar com a verdade. Significa ser transparente. Significa ser sincero. Significa não enganar, não viver uma vida de fachada, de faz de conta, escondendo atrás de uma mentira. Preste atenção, porque isso é muito sério. Viver a vida escondido atrás de uma máscara adoece o casamento. Viver a vida escondida atrás, escondendo-se atrás de uma máscara, adoece o casamento. O meu conselho a você hoje é: seja verdadeiro. Seja verdadeira. Quantos estão vivendo debaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama, comendo na mesma mesa, vivendo dentro da mesma casa, mas o coração está distante um do outro há muito tempo? Já houve um divórcio de alma há muito tempo. Os dois já se desconectaram há muito tempo. Sabe por quê? Porque eles fizeram a opção de viver de fachada, viver escondido atrás de uma máscara, viver uma vida de faz de conta. Sabe, eu me lembro de um casal que se separou e um dia, na minha sala, junto com a minha esposa, essa esposa disse: olha, foram 20 anos de sofrimento tentando esconder uma realidade. E ela dizia assim: quantas vezes no quarto a gente ia para a nossa intimidade sexual e depois do fazer amor, ele se lavava, deitava e dormia. Aí eu ia para o banheiro, ligava o chuveiro e entrava debaixo do chuveiro e chorava, porque eu me sentia violentada, abusada por alguém que só queria ter o meu corpo, mas nunca a minha alma, meu coração, a minha vida. E eu vivi anos e anos uma vida de faz de conta que estamos bem. Afinal de contas, o que papai e mamãe vão dizer? Afinal de contas, se eu revelar a verdade, o que a igreja vai dizer? Para com isso. Não, Deus sabe, Deus vê, Deus conhece, Deus sonda. Preste atenção. Tudo que Deus quer é que você viva aquilo que Ele planejou para você viver, nem mais nem menos. Deus desenhou para você uma vida para ser vivida, vida abundante. Vida com sentido, significado, vida prazerosa. Mas aí você precisa ser verdadeiro. Como vai seu coração, esposa? Como vai o seu coração, marido? Entre você e o seu cônjuge, há liberdade para falar a verdade. Quem aí tem a coragem de dizer para o outro: o que em mim te incomoda? O que em mim te entristece? De 1 a 10, que nota você daria para o nosso casamento? Quem tem a coragem de dizer: nosso casamento está merecendo nota 2, 4, 3. Por quê? Vamos corrigir. Sem autocrítica não há progresso. Sem autocrítica não há crescimento. Sem autocrítico não há como, não há possibilidade de você melhorar, crescer, avançar, progredir. E aquilo que você não identifica, você não modifica.
A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Só a verdade nos liberta, só a verdade nos corrige, só a verdade nos leva a ser uma pessoa melhor. O meu desejo é que você e o seu cônjuge vivam a vida que Deus desenhou para ser vivida. Uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida abençoada. Vou repetir o texto na palavra. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Quero dar uma lição para casa. Hoje, na sua casa, tomando um chá, ou então no quarto com o seu cônjuge, mulher, pergunte para o seu marido: o que em mim te incomoda? Você está contente, feliz com o nosso casamento? Não. Por quê? Aonde temos que melhorar? Homem, pergunte para a tua mulher: o que em mim te incomoda? O que eu preciso melhorar? O que nós precisamos melhorar? Converse de forma madura, transparente, honesta. É a verdade que nos liberta. É viver uma vida de transparência que faz com que a gente melhore, cresça, avança, progrida. Não aceite viver uma outra vida menos do que aquilo que Deus planejou para você e seu cônjuge viver. Faça da sua casa uma extensão do céu, sendo bênção um para o outro. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome pela vida de cada marido, cada esposa, cada casal. Que todos estes casais possam fazer da sua casa, do seu lar, uma extensão do céu. Pai, eu abençoo cada marido, cada esposa. Eu abençoo cada lar, e que os maridos sejam para a esposa um agente de transformação, e cada esposa seja para o marido um agente de transformação. E que na vida deles se cumpra todas as tuas promessas. Eu peço que seja assim, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a cada casal que está participando deste maravilhoso congresso. Bom, nós temos essa comunhão em Cristo com os irmãos, né? Eu espero que eu esteja profetizando, que essa bênção venha mesmo para a bandinha, a gente quer casar animado assim, né? E eu quero que vocês se alegrem também. Vocês passaram muito tempo sentados, de pé, né? De pé, fique de pé, que tem uma bênção ali atrás, esperando, viu? Você se anime aí, né? Vamos cantar o hino oficial, né? Restaura, Senhor, vem. Não é tão fácil olhar e ver tudo aquilo que era honra em ruínas se tornou. Meu muro se desfez, quero a restauração da minha ousadia que deste a Neemias de reconstruir o que em ruína estás. Quero restaurar meus muros, restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão que se perdeu, restaura sentimentos
Você aguenta vitória no deserto? Vou fazer isso com você. Vamos? Rapaz. Vamos corajoso, hein? Tem outra ali, viu? Tem outra comprimida na bolsa. Para você aguentar jantar. Vamos lá, vitória no deserto. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, e ver cercado por egípcios e por Faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito, por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Segura. Deixa eu ensinar o pastor Orlando. Ele tá assim, ó. O vaso tá cheio. Olha só, pastor Orlando tá morto ainda. E olhando pra caixa. Fica aí mesmo, pastor. É assim, ó. Por isso eu pulo, ó. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito, por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Já que o Bob me chamou aqui, pastor, eu nunca cantei. Voz de AM, mas vai cantar agora. Eu vou cantar uma música, gente. Quem quer que eu cante, levanta aí. Voz de AM, gente. Aqui não tem voz de FM. Mas eu queria deixar registrado aqui, irmãos, uns momentos muito importantes, muito impactantes nesse congresso de restauração. Foi quando a irmã Giza, né, hoje sendo restaurada, recuperada, a gente visitou a irmã Giza, ela está muito bem. É uma bênção, eu queria mandar um alô para ela, um abraço para ela. Ela está recebendo a vitória, amém? E Giza, muito obrigado, como também o casal Cristiano e Pâmela. E irmãos, a gente foi divulgar o congresso e às vezes a gente pensa em lugares muito, né, grandes. O Senhor me levou para Lagoa do Jucá, amém? Está aqui o irmão, a irmã Ruth. Irmãos, quando eu cheguei lá, com poucas semanas, lá em Lagoa do Jucá, um sítio, né, é uma localidade, né, a gente foi muito bem recebido, irmãos, e lá fez 7 inscrições. Olha, 7 inscrições, o que virou?
mais de 70 inscrições, para a glória do Senhor, amém? O nome do Senhor foi glorificado. O Senhor nos levou até lá, com 2 meses antes de começar esse congresso. A gente tinha poucas inscrições. Os irmãos fizeram 7 inscrições, quitaram as 7 inscrições, e dessas 7, multiplicou por 7. Aí eu canto essa música agora para glorificar o nome do Senhor. Eu aprendi essa música com o compositor, ele está aqui, ele permite eu cantar a música, eu não vou estragar a música dele, mas essa música é bem fácil, diz o seguinte: não digo adeus. Voz de ai. Gente, peraí, fica tranquilo. Não, deixa eu cantar, só isso aí. Só isso aí, lá vai. Me ajuda aí, igreja. 1, 2. Não digo adeus, eu digo tchau. Te conhecer foi o que, gente? Foi muito legal. De novo. Não digo adeus, eu digo tchau. Você pra Deus é o quê? Amém. Amém. Uau. O meu ponto eletrônico veio aqui, né? Fabiano, é o tamanho do ponto. E pediu para cantar mais um, mas assim, mais 2. Como esse hino também é uma composição nossa que Deus nos deu, né? Que é um desejo do meu coração que a igreja realmente viva dessa forma. Que diz assim, ó: a gente ri, a gente sofre, a gente chora junto. A gente tá no mesmo barco pra navegar. Quando precisa, conte com a gente. A qualquer hora, em qualquer lugar. Nós somos uma grande família e juntos nós vamos conquistar vidas para o reino dos céus, com o amor de Deus que é fiel, unidos demonstrando esse amor. Vamos dar as mãos, nós vamos vencer. Uma igreja unida, ninguém pode deter. Abre o teu coração, deixa Deus te usar. Sai dessa solidão, vem com a gente louvar. A gente ri. A gente ri, a gente sofre, a gente chora junto. A gente tá no mesmo barco pra navegar. Quando precisar, conte com a gente. A qualquer hora, em qualquer lugar. Nós somos uma grande família, família casável do Senhor, e juntos nós vamos conquistar vidas para o reino dos céus, com o amor de Deus que é fiel, unidos demonstrando esse amor. Vamos dar as mãos, nós vamos vencer. Uma igreja unida. Pega na mão aí, pega na mão. Levanta a mão bem bonito pra gente encerrar. Pega na mão. Meu coração, pega na mão, balança assim, deixa Deus te usar. Sai dessa solidão, coisa linda, Jesus. Vem com a gente louvar. Oh, glória! E para terminar, irmãos, Louvado seja Deus. a gente vai cantar Senhor, és a razão do meu viver, e terminar com Veja o Milagre. Talvez você não esteja vendo o milagre, Glória a Deus. mas ele está acontecendo. Ele já aconteceu. Ele vai continuar acontecendo na minha e na tua vida. Deus, aleluia. Deus é grande.
Senhor, és a razão do meu viver. Não posso mais ficar longe de ti, de forma alguma, Senhor. Eu sei que por você fui comprado e no seu sangue eu fui lavado. O meu desejo é te servir. Foi Ele quem nos tirou da escuridão. Foi Ele quem me tirou da escuridão. Transformou meu coração. Agora posso sorrir. Posso sorrir. Não tenho mais razão pra chorar. Eu nasci pra te adorar. Por isso eu estou aqui. Ele nunca desistiu de mim. Ele nunca desistiu de mim. Nem vai desistir de você. Mostrando um grande amor na sua palavra. Entregou sua vida e rasgou o véu. Me deu livre acesso pra falar com o Pai. E a garantia de morar no céu. Foi Ele. Foi Ele quem me tirou da escuridão. Transformou meu coração. Agora posso sorrir. Posso sorrir. Não tenho mais razão pra chorar. Eu nasci pra te adorar. Por isso eu estou aqui. Vejo um milagre. Vejo um milagre neste lugar. 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 Mais uma vez, olha. Vejo um milagre neste lugar. 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 Vejo um milagre na tua vida. Vejo um milagre no teu coração. Vejo um milagre hoje na igreja. Vejo um milagre no meu irmão. Vejo um milagre transformando vidas. Vejo um milagre de libertação. Vejo um milagre na tua família. É Deus quem faz essa transformação. Vejo um milagre neste lugar. Profetiza. Vejo um milagre neste lugar. Na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus filhos, nos teus pais. Milagre neste lugar. Vejo um 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 milagre neste lugar. Amém? Eu queria convidar um homem aqui, né, para ele falar em 3 minutos um milagre que aconteceu hoje no casamento dele, na vida dele com a esposa dele. Eu queria convidar na frente, amém? Ele vai ter 3 minutos para dizer aqui um grande livramento que aconteceu na vida da sua esposa. Ele é meio encabulado, irmãos, mas não estava na programação, nem Cristiano sabia, a gente conversou algumas coisas, mas também foi passando, mas quando Edmilson, usado por Deus, cantou aqui um milagre, eu não podia sair daqui sem deixar Cristiano falar, amém? Inclusive nem eu sabia, foi tão surpresa que nem eu sabia. Graças a paz, irmãos. Motivo de muita... Hoje pela manhã, quando ela saiu pela manhã, foi trabalhar logo cedo, saiu no carro, e eu ainda fiquei deitado. E uns 15 minutos depois ela ligou para mim e disse que tinha acontecido um probleminha, um acidentezinho no carro, coisa pequena, e eu acordei já com isso. Aí ela estava muito aflita, me ligou aflita, e foi o primeiro bom dia que eu tive foi esse. Aí isso, como ela dirige há muito tempo, ela é um ótimo motorista, faz muito tempo que ela dirige, nunca teve problema com isso, mas acidente acontece, a gente sabe que acontece, né? Mas aí a gente fica preocupado e pensando que pode ter acontecido N coisas, né? Um livramento tão grande de Deus, né? Que
que foi na vida dela, né? Porque foi uma coisa pequena que machucou o carro, mas ela não teve nada, que é o mais importante. Né? Então eu quero que ela venha aqui na frente e eu quero dizer para ela... Sabe trabalhar, viu? E dizer para ela, dizer para toda a igreja, que o mais importante é ela, né, do que qualquer bem material. Né. Existe, de fato, um prejuízo, né, financeiro e tudo, mas nada se compara. Desse congresso, eu passei a maior parte do tempo trabalhando, como os irmãos viram ali, sentado na transmissão. E ontem, teve uma palavra, de tantas que eu ouvi de ontem do pastor Ismael, que eu guardei no meu coração. Né. Ele disse assim: você não precisa de uma mulher que saiba de todas as ciências. Você não precisa de uma mulher altamente sábia. Você precisa de uma mulher que esteja ao seu lado e que diga assim: você vai conseguir. Nós vamos conseguir. Essa é a mulher que o homem precisa. Né? E eu digo de púlpito, talvez nunca tenha tido essa oportunidade, mas estou dizendo aqui, Pamela, para mim, é a mulher de Provérbios 31. A mulher virtuosa. Né? Sempre que tem uma oportunidade eu digo isso, porque de fato ela é. E ela tem sido cada dia mais. Vamos completar 19 anos de casado, com a nossa filha ali, com 17 anos, uma bênção do Senhor na nossa vida. E a cada dia ela me surpreende, com tamanha sabedoria. Eu não estou dizendo que ela é perfeita não, irmãos. Não estou dizendo não, que ela tem falha, eu tenho falha, todo mundo tem falha. Mas ela tem me surpreendido muito, muito. Em problemas que temos passado. Algumas restrições alimentares, algumas coisas que eu tenho tido, e a gente vai para o lugar e ela tem todo um cuidado, prepara uma comida, que sabe que eu não posso comer algumas outras coisas, tem essa preocupação. Então, Pamela é uma bênção na minha vida, é um presente do Senhor na minha vida. E dizer para ela que, de fato, o que é mais importante é ela em minha vida do que qualquer bem material. Amém? Os irmãos continuem. Eu não vou nem contar, vejo o milagre. Glória a Deus, que coisa linda. Realmente, o presente da preservação da vida da esposa vale qualquer carro, qualquer bem material. Né? E nós vamos fazer uma oração, finalizando esse momento, para nós irmos nos deslocarmos até o De Fiore. Se alguém quiser carona, você fica sentadinho aí que a Alessandra vai até você providenciar. Tem nosso carro ali. Né? Se você... Ismael, tá, não vale para você não, que você tá bom, já tomou o comprimido. Olha o médico aqui, ó. Azulzinho. E nós vamos agradecer a Deus, né, por essa bênção da vida de Pamela e por tudo que nós ouvimos. Eu só queria que vocês colocassem em prática tudo aquilo que vocês aprenderam. Não quer dizer que vocês, porque estiveram aqui de ontem para hoje e a gente passou esse momento bom cantando, uns é como o pastor Orlando e como meu marido, assim, que não sai do canto, os outros é como eu, que gosta de movimento, né? Mas isso não quer dizer que a partir de amanhã o casamento de vocês e o meu vai ser um mar de rosas. Não. Talvez a partir de amanhã as lutas aumentem. Para provar mesmo se a gente aprendeu alguma coisa e se a gente está disposto a colocar em prática. E só tem um jeito da gente fazer isso. É pedindo ao Espírito Santo que nos capacite. Eu não consigo ser uma boa esposa. As mulheres que estão aqui não conseguem, se não for o Espírito Santo. Os homens daqui não vão conseguir ser bons maridos, se não for o Espírito Santo. Então, nesta hora, eu quero que você agradeça a Deus por esta oportunidade. Lutas, nós vamos ter. Mas a gente vai olhar no olho do nosso cônjuge. Nós te louvamos e te agradecemos. Porque não há situações que tu não mudes. Porque não há milagres que tu não faças. Porque não há, Senhor, livramentos que tu não sejas capaz de dar. E eu quero te agradecer pela vida de Pamela. Por não ter acontecido nada, Senhor, com ela. Teve o prejuízo material, mas ela está bem. Ela está, Senhor, com a sua saúde em perfeita condição. E o seu esposo está feliz por ela ter sido poupada de qualquer dano. E nós nos alegramos com esse casal, por esta bênção, Senhor.
por este livramento, por este cuidado do Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Obrigada porque tu ouve a oração, porque tu responde a oração, porque tu és aquele que estás conosco todos os dias. Que cada um de nós possamos experimentar isso todos os dias. E que cada casal que está aqui coloque em prática, começar em nós que estamos organizando tudo aquilo que nós ouvimos e tudo aquilo que nós aprendemos. Em nome de Jesus.